Então vamos lá, pessoal, vamos continuar nossa resolução aí. Questão de número 39 traz assim pra gente. O senhor Ronaldinho é um fabricante de brinquedos fervorosamente nacionalista. Ele deseja fabricar cubos bicolores, pintando cada face de verde ou de amarelo. Determine quantos modelos diferentes de cubos ele pode produzir. Tem uma informação sutil aí que pega a questão, tá? Bicolores, ou seja, você tem que ter obrigatoriamente duas cores. Você tem que ter obrigatoriamente duas cores. Só que nota uma coisa. Quando a gente pega um cubo, né, desenhar um cubo aqui, a gente tem algumas opções para pintar. Ué, professor, para mim é o seguinte. Você vai pintar todas as faces. Não posso pintar todas da mesma cor. Não posso pintar todas de verde, porque senão ele não é bicolor. Então tem algumas opções. Pintar 5 faces de amarelo, uma de verde. 4 faces de amarelo, 2 de verde. 3 de amarelo, 3 de verde. 2 de amarelo, uma de verde. Oh, perdão. 4 de verde. 1 de amarelo e 5 de verde. Tá. Ah, professor, mas olha só. Se eu pegar aqui, ó, 5 amarelo e 1 verde, eu vou ter 6 que eu posso colocar verde. Mas aí é que a gente tem que ser esperto. O cubo, se eu ficar girando ele, é a mesma coisa de trocar a face que eu pintei de verde. O que eu quero dizer com isso? Que só tem um jeito. Você pintou uma face de verde, suponha que seja a face que está aqui no chão. Eu não tenho uma outra situação quando essa face verde estiver para cima. É o mesmo cubo, só que eu tendo virado ele de cabeça para baixo. Então, para pintar 5 faces amarelas e uma verde, só tem uma situação. O resto é ficar girando o cubo, que dá na mesma. Uma amarela e 5 verdes, também uma opção só. Agora, vamos lá, vamos pensar. 4 amarelas e 2 verdes. 4 amarelas e 2 verdes. Vamos pensar nas verdes. Se, por exemplo, eu pintar de verde a de cima e a desse lado direito, ou a de cima e do lado esquerdo, não é a mesma coisa? Então, pintar de cima com qualquer uma das do lado dela é uma situação. Pintar de cima com qualquer uma do lado dela, seja do lado direito, do lado esquerdo, atrás ou na frente, dá na mesma. É uma situação, porque é só girar o cubo. A situação diferente seria se eu pintasse a de cima com a de baixo, de verde, porque elas não são adjacentes. Então eu tenho 2 possibilidades aqui, 2 aqui. Tá. E 3 de amarelo e 3 de verde? Vamos pensar nas 3 verdes? Se eu pegar, por exemplo, essa lá de cima, a do lado direito e a do lado esquerdo, é a mesma coisa que pegar, ó, tô pegando essas 3, é a mesma coisa que girar, por exemplo, e pegar, ao invés da direita e da esquerda, pegar a do fundo e a da frente. Mas o que eu quero preciso que você entenda aqui, é que eu tenho também 2 situações. Quando eu pego a de cima com do lado e do outro, é uma situação em que eu peguei 3 faces adjacentes. Professor, mas toda vez que eu pegar as faces adjacentes, vai ser desse jeito. Não necessariamente, porque eu posso pegar 2 adjacentes, só que se eu pegar de baixo aqui, ela seria adjacente a ela, certo? O que eu quero que você entenda é que depende da face, da terceira face que eu vou colocar. Como assim? Olha só. Imagine que eu peguei de cima e de baixo. Qualquer outra face que eu pegue nas laterais vai ser adjacente a ela. Qualquer outra face que eu pegue vai ser adjacente a ela. Não tem outro jeito. Se eu pegar essa, é adjacente, é a mesma coisa, só que girando o cubo. Tá, então essa é uma situação. Qual seria a situação em que eu não teria pego dessa forma? Se eu pegasse, por exemplo, pegar de baixo, certo? A do lado aqui e a desse lado são 3 juntas. Ó, eu tô pegando embaixo com uma do lado e com a do outro.
é diferente de eu pegar essa do lado, a da frente e a do fundo. Porque eu não estou pegando o teto e o chão. O teto e o chão não se falam. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Vamos imaginar assim, ó. Eu tenho dois pares de faces, eu tenho três pares de faces opostas. Então, quando eu pego opostas, garantidamente opostas é uma situação. Quando eu não pego faces opostas, é outra situação. Então, se eu pegar as três sendo duas opostas, é uma situação. Se eu pegar três sem ser duas opostas ali, né, pegando as três, uma não sendo oposta com a outra, é outra situação. Então, por exemplo, se eu pego o teto e o chão, estou pegando opostas e mais uma. Se eu não pegar essa, pegar as três sem ser opostas, né, por exemplo, eu pego essa daqui, não pego a oposta a ela, pego a da frente e pego a de cima. Então, ó, peguei a da frente aqui, a do lado e a de cima é diferente de quando eu pego duas que estejam opostas. Então, eu tenho duas situações. Como a gente usou o ou acontece isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, a gente soma, isso aqui dá 8, né? Questão mais elaboradinha aí, mais delicada, né? Questão 40. A quantidade de números dos números inteiros impares entre 100 e 99, que possuem 3 dígitos distintos. Pessoal, tem que ser ímpar entre 100 e 999. Eu vou ter que usar ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9 na última casinha. 5 possibilidades. 5 possibilidades. Agora, olha o que ele falou. Que possuem 3 dígitos distintos. Na primeira casa eu não posso usar o 0. Ué, não, porque ele falou que é a partir do 100. E também não posso o que eu tiver usado aqui. Então eu tenho 8. Já usei 2 dos 10 dígitos. Ué, professor, no meio pode ser 0? Pode, tanto que o exemplo que ele dá aí é de 100 a 999. Então aqui 8 também. 8 vezes 5, 40, vezes 4, 320 possibilidades, que está aí na letra B de bola. Questão 41. Considere um tabuleiro quadrado com 25 casas, tal que seus 4 cantos têm cores diferentes entre si, e 2 fichas, uma verde e outra vermelha. Pretende-se dispor essas 2 fichas no tabuleiro de maneira que não fiquem adjacentes, ou seja, que haja pelo menos uma casa vazia entre essas fichas, seja na diagonal, horizontal ou vertical. A figura 1 mostra 3 exemplos, no mesmo tabuleiro, de uma disposição não permitida. Tá? Então, ó, a figura 1 não permitida. E as figuras 2 e 3 são exemplos distintos de posições permitidas. Nessas condições, o número de maneiras distintas de colocar as 2 fichas no tabuleiro é... Acho essa questão mais delicadinha, a gente tem que pensar bem, tá? Primeiro, tabuleiro 5x5. Então, tabuleirinho aqui pra gente. Ele é 5x5. Vamos lá. Primeira situação é que eu posso ter fichas nos cantos ou não. E isso muda. Por exemplo, se eu colocar uma ficha aqui, né, nesse canto, ou em qualquer um dos 4 cantos maiores aqui, onde é que eu vou poder colocar as outras? Eu não vou poder colocar nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então eu vou ter 3, 6, aqui eu tenho todas, aqui eu tenho todas, aqui eu tenho todas. Então, aqui eu vou ter, ó, só essas 3, aqui só essas 3. Aí aqui eu vou ter as 5 possibilidades, 5 e 5. 5, 10, 15, 18, 21 possibilidades. Só que isso, quando eu coloco em um dos cantos, são 4 cantos. São 4 cantos. Certo? Segura aí um pouquinho. Sei que deve ter gente pensando em uma coisa aí, mas segura aí um pouquinho, porque vai ficar bom para você. Agora, então eu já fiz nos 4 cantos, né? Suponha agora que ela entre aqui, ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Nesses que estão nas bordas, mas não são os cantinhos, ó. Esses aqui, ó, essas situações aqui. Ó.
Quero colocar uma ficha em uma dessas posições. Então, a primeira coisa, eu tenho 12 possibilidades para essa ficha. 12. E onde é que eu vou poder colocar as demais? Aí eu vou apagar aqui para você sentir, para você perceber qual seria a situação. Olha isso, presta atenção. Se for aqui, ó, tá aqui, suponha que seja aqui. Onde é que eu vou colocar a segunda ficha? Não posso pôr aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Eu não posso usar nenhum desses 6. O tabuleiro não tinha 25? Então, se eu não posso usar em 6 opções, tenho 19. 19. Ah, pessoal, mas se fosse aqui no meio, não dá na mesma, ó. Você não pode usar. Mas essa que você já usou, 1, 2, 3, 4, 5, com essa 6, sobram 19. Só que pode ser que a ficha esteja tipo aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, aqui, no meio. 9 possibilidades. Tanto que se você somar, ó, 4 dos cantos com 12 das bordas, com 9 já dão as 25 casas. Agora vamos pegar um caso desse. Pegou esse caso aqui, ó. Onde é que eu vou poder colocar outra ficha? Não pode ser aqui. Nem aqui, 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 nem aqui. Tem que tirar esses 9 quadrados aqui, ó. Teria que tirar esses 9, que eu já foram, não vão poder. Então, se eram 25, eu tiro 9, sobram 16. Isso aqui dá 84. Ó, como é que eu faço a conta rápido? Eu faria 20 vezes 12 era 240. Tira uma vez o 12, 228. 16 vezes 9, 144. E a gente vai somar tudo. Vai somar. 4, 12, 16, vai 1. 1 mais 8, 9. 9 com 2, 11, 15. E vem 1, que dá 4. 456. Só que presta atenção um pouquinho. Tem um detalhe aí que é muito, muito, muito importante. A grande pergunta que a gente tem aí na questão é a seguinte. Ele falou pra gente, tá escrito, leia aí comigo, que as fichas, você tem 2 fichas. Uma verde e uma vermelha. Professor, então eu não tenho que multiplicar isso por 2? Eu não tenho que multiplicar isso por 2? Porque seria vermelho e verde, verde e vermelha. Pessoal, olha o que ele fala no texto, tá? Ele pede pra gente, considere um tabuleiro quadrado com 25 casas, da qual 4 seus cantos têm cores diferentes entre si. Então, as cores já são diferentes também dos cantos, para mostrar os cantos. Olha agora, pretende-se dispor 2 fichas no tabuleiro de modo que não fiquem adjacentes, ou seja, haja uma casa entre elas. A figura mostra os 3 exemplos permitidos. Qual é o problema? Quem pensa em multiplicar por 2 não enxerga uma coisa, tá? A maioria. Por isso que eu falei aquela hora, segura aí que tem gente pensando em multiplicar por 2. Se você pensa em multiplicar por 2, você fez todas as possibilidades, não fez? Tinha uma hora que ia ter um aqui e ia ter um aqui, ó. Por exemplo. Lá no começo, quando eu coloquei no canto, imagine que aqui seja vermelho e aqui a verde. Eu teria contado esse mesmo caso 2 vezes quando eu coloquei a outra ficha aqui, ó. Então, se eu multiplicasse por 2 por causa das cores das fichas, depois eu tinha que dividir por 2, porque esses 2 casos aqui seriam iguais, colocando, por exemplo, primeiro a verde aqui, depois aqui. Então, na verdade, se eu multiplicar por 2, quando eu fiz o canto, era um vermelho e verde, né? Quando eu fiz o canto aqui vermelha e aqui verde, quando eu fiz esse aqui no meio, que estava dentro desses 9, ó, eu também considerei esse vermelho e verde. Então eu teria contado isso 2 vezes. Aí eu teria que dividir por 2. Como eu teria que multiplicar por 2 e dividir por 2, é a mesma coisa que não fazer nada. Resposta, letra A aí, 456, tá? Questão de número 42. Considere os números de 4 algarismos que são maiores que 2.000 e menores que 6.000. Então não pode começar com 6, né? Múltiplos de 5 e cujos algarismos das dezenas
pertencem ao conjunto 1, 3, 6, 7, 8 e 9. O total de números nessas condições é... Vamos ter que tomar cuidado aí, tá? Olha só. Primeiro, os números são maiores que 2.000. Vai ter hora que vai começar com 2. Vai ter hora que vai começar com 3. Vai ter hora que vai começar com 4 e vai ter hora que vai começar com 5. Ah, eu sei, 6 não pode. 6 não pode porque é menor do que 6.000. Múltiplos de 5. Pera aí, se é múltiplo de 5 lá no final, ou vai ser 0 ou 5. Ou 0 ou 5. Ou 0 ou 5. Ou 0 ou 5. Nota que ele fala aí, ele não falou hora nenhuma que esses números são o quê? Distintos. Não está escrito que são distintos. Então aqui 0 ou 5 também. Ué, pode repetir? Pode, ele não falou nada. Tá, agora vamos comigo. O algarismo das dezenas. Também não vai ter restrição, porque pode repetir. Então, o que eu quero que você entenda é que a gente tem que pensar o seguinte, ó. Aqui, ó, se eu fizer 1 e 1, vai ser a mesma coisa agora, ó. 2, 2, 2 e 2. Porque ou é 0 ou é 5. E vai ser 6 aqui. Porque o grande detalhe é que eu só precisaria de quebrar assim o raciocínio se fossem números o quê? Distintos. Não está escrito que eles são distintos. Então, na prática, eu podia ter feito tudo aqui, ó. 3, 4 e 5. Ah, pessoal, por que você montou assim? Eu montei o outro só para você perceber que se fosse distinto eu tinha que fazer quebrando. Tá? Mas como não é distinto, 6 opções. E o algarismo, que era o algarismo das dezenas. E o algarismo das centenas não tem restrição nenhuma. 10 possibilidades. Então isso aqui vai dar... Aqui você 4, né? Perdão. Tem que mudar aqui para 4. 2, 3, 4 e 5. Vai dar 12 vezes 4, 48, 480. Resposta, letra A. Letra A. Bora para a questão 43, que traz assim pra gente. O emplacamento de veículos no Brasil está passando por uma alteração. Um novo padrão de placas vem sendo adotado com 4 letras e 3 números, substituindo o antigo formato de 3 letras e 4 números. Aí ele deu os modelos. Considerando que as letras são escolhidas entre as 26 do nosso alfabeto e os números dos algarismos de 0 a 9, assinale a alternativa que corresponde à quantidade de placas a mais que pode ser obtido com a alteração. Ele quer o aumento. Vamos fazer o antigo, ó. Antigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Era letra, 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 algarismo, 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 algarismo. 26, 26, 26. Né? Pode repetir. 10, 10, 10 e 10. 26 ao cubo, 10 à quarta. O novo modelo do Mercosul, são 3 letras, um algarismo, uma letra, 2 algarismos. Pode repetir as letras? Pode. 26, 26, 26, 10, 26, 10 e 10. 26 à quarta, 10 ao cubo. Acabou a análise combinatória. Aqui agora é conta. Aumento é o final, menos o inicial. Pessoal, eu vou colocar o 26 ao cubo, 10 ao cubo em evidência. Vai sobrar 26, menos, vai sobrar 10. Então é 16 vezes 26 ao cubo, 10 ao cubo. Bom, vamos ver em qual alternativa a gente tem isso aí. Isso aí, 16 vezes 26 ao cubo, 10 ao cubo, tá na letra D de dado. Letra D de dado. 44. Questão 44 traz pra gente. Uma aluna da UTFPR deseja montar um computador em que atenda às suas necessidades mínimas de processamento, respeitando o seu orçamento. Ela tem à disposição 3 modelos de processadores e 5 tipos de placas-mães que são compatíveis e atendem às suas necessidades. De quantas maneiras diferentes, ela pode escolher um processador e uma placa-mãe. Ó, processador, placa-mãe.
ela tem disponíveis 3 processadores. 3 opções, 5 placas-mães. Soma, multiplico. Ela vai escolher um processador e uma placa-mãe. Multiplicou, 15, letra B de bola. 45. Uma prova do exame válido para a seleção de vagas visando ingresso nas instituições de ensino superior é elaborada da seguinte forma. 40 questões são formuladas no formato objetivo, com alternativas de respostas ou conclusões, das quais apenas uma é correta. Cada questão disponibiliza 5 alternativas para identificação pelo candidato, daquela que é a única correta. Assim, é correto concluir que o número de gabaritos que podem ser construídos para a prova é... Espera aí, professor, que agora me complicou um pouquinho. Vamos lá, questão 1. Você tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. Você está construindo a prova. Você é o professor agora. Quantas opções você tem de gabaritos que você pode colocar? Em qual letra você pode colocar a alternativa correta? Qualquer uma das 5, A, B, C, D, E. A segunda questão também, A, B, C, D, E. A terceira também. Qualquer uma delas. Você que está construindo a prova, você que vai fazer o gabarito. Então você pode colocar qualquer letra. Então eu vou fazer isso para as 40 questões. 5 opções para a primeira, e 5 para a segunda, e 5 para a terceira, e 5 para a quarta. Isso vai ser 5 vezes 5 vezes 5, 5 elevado a 40, que está aí para a gente na letra A. Letra A. Questão 46. Questão 46 diz: Ana, Beatriz e Carlos escolhem lugares para se sentarem em uma mesa hexagonal regular. Cada lugar corresponde a um dos lados do hexágono, que estão numerados de 1 a 6, conforme a figura ao lado. Então tem uma figura aí que na verdade está embaixo no nosso. Os lados 1 e 4 são considerados opostos da mesa, assim como o 2 e o 5, o 3 e o 6. De quantas formas diferentes Ana, Beatriz e Carlos podem escolher os lugares numerados de modo que nenhum deles fique sentado ao lado oposto ao outro? Peraí, olha só. Vamos colocar aqui o nosso hexágono, porque isso vai ficar bem evidente aqui pra gente, bem evidente. Quando você pega aí os hexágonos, se uma pessoa sentar no 1, sei lá, a Ana sentou no 1, a Beatriz, ela não pode sentar onde? No 4. Não pode sentar no 4. Tá, então ela vai poder, se você tá no 2, eu teria um monte de possibilidade. Ela não pode sentar no 4, né? Ela pode sentar no 2, no 3, no 5 e no 6. Agora suponha que a Beatriz sentou no 2. Onde é que o Carlos não vai poder se sentar? O Carlos não vai poder se sentar nem no 4, nem no 5. Quantas possibilidades você vai ter para ele? O 3 e o 6. Certo? Então a gente tem que pensar aqui um pouquinho. Colocar as pessoas aqui, eu teria um monte de variação. Porque, por exemplo, eu comecei colocando a Ana no 1. Mas e se a Ana não tivesse no 1, tivesse no 2? Eu teria um monte de possibilidade. Colocar as pessoas lá é mais difícil. Vamos pensar comigo? Ana, vamos ver as opções dela, do Beatriz e do Carlos. Ana, quantas opções? Qualquer um dos 6. Porque ele pode sentar. Ela pode, a Ana, isso mesmo, Ana, Beatriz e Carlos. A Ana pode sentar em qualquer um dos 6. Agora, vamos lá para a Beatriz. A Beatriz não pode sentar no que a Ana sentou e nem no oposto a ela. Então ela passa a ter 4 possibilidades. Porque está escrito aí que não pode sentar no oposto. Então quando você pega o da Ana, ela não pode ocupar onde a Ana está sentada, nem o oposto. Aí agora pensa comigo. A Ana sentou, a Beatriz sentou. O Carlos não pode sentar nesses lugares. Então já tirou 2. Só que eu também tirei os opostos a eles. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Ana aqui, não posso usar mais esse.
Beatriz aqui, não posso usar mais esse. Quantas opções sobram só para o Carlos? 2. Então eu vou colocar a Ana, a Beatriz e o Carlos. Ana, Beatriz e Carlos eu vou multiplicar. 6 vezes 4, 24 vezes 2. 48 possibilidades aí. Cadê? Qual a alternativa correta? Letra A. Letra A. Vamos lá, questão de número 47. Questão 47 diz assim. Marina possui um diário que fica sempre protegido por um cadeado. A abertura do cadeado é feita por um segredo, que é uma combinação de 3 números. Marina desafiou sua irmã a abrir o cadeado do diário para ler as suas anotações e deu a ela as seguintes dicas. O segredo é um número par que se inicia com um dígito primo. Número par que se inicia com um dígito primo. Qual o número máximo de tentativas que a irmã de Marina tem para descobrir o segredo? Primeira coisa importante, tá? Quando a gente para olhar, são 3 números que ele fala. Em momento nenhum disse que é distinto. Então pode repetir. Só que olha só. Se é um número par, ou termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu tenho ao todo 5 opções. Que se inicia com um dígito primo. Quais são os algarismos que representam números primos? O 2, o 3, o 5 e o 7. Pessoal, mas eu não lembro o que é número primo. Número primo é aquele que tem exatamente 4 divisores, tá? Ele é divisível por 1, por menos 1, por ele próprio e por menos ele próprio. Tipo, o 2. Por que o 2 é primo? Porque ele é divisível por 1, menos 1, 2 e menos 2. Tem 4 divisores. Ah, por que o 4 não é primo? Porque ele é divisível por 1 menos 1, 2 menos 2, 4 e menos 4. Aí o 1 não é primo? Não, ele só tem 2 divisores, o 1 e o menos 1. Então ele não é primo não, tá? Pessoal, e o resto? O outro aqui, ó. Ah, então aqui eu tenho 4 possibilidades, né? Como pode repetir, aqui eu tenho 10 opções de algarismos. De 0 até 9. Bom, fica 200. Isso aqui dá 200. E 200 está na letra B de bola. B de bola. Questão de número 48. Vamos lá. André precisa criar uma senha com 3 dígitos distintos que devem ser escolhidos do conjunto. Ó, agora ele falou. 3 dígitos distintos. Que devem ser escolhidos do conjunto de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ele decide que o dígito central deve ser a média dos seus vizinhos. O número de senhas distintas que André pode criar vamos ter que tomar cuidado nessa, hein? O dígito central é a média dos vizinhos. Então, peraí. Eu não posso... primeiro, a senha pode começar com 0. Ué, pode? Pode. Senha pode. Não falou nada. Olha comigo. Só que a senha, por exemplo, se aqui for 0, vamos supor que aqui seja 0. Aqui, pode ser 1? Não, não pode ser 1. Ué, professor, por que não? Porque se for 0 e 1, a média seria meio, que é 0, média é somar e dividir por 2, média de 2 números. Seria 0,5, não tem algarismo 0,5. Então, por exemplo, se aqui for 0, aqui pode ser o 2. Aí automaticamente o do meio é 1. Só que se aqui for 0, aqui pode ser 4, aqui é 2. Se aqui for 0, aqui pode ser quem? O 6. Ah, não tem o 6, então acabou. Começando com 0, só tem 2 possibilidades. Pessoal, mas e aí? Se começar com 1, pode terminar com 3, aqui é 2. Se começar com 1, aqui é 5, aí a média dá 3. Também pode. E acabou também. Se aqui começar com 2... Aqui não pode ser no final 3. Aí seria 4 e 3. O próximo já seria, ó, 2 com 6. 2 com 6 não dá, porque você não tem o 6. Ué, 2 e 5, professor. Não, 2 mais 5 dá 7. Dividido por 2 daria 3,5. Se aqui for 3, aqui tem que ser o 5. Aqui teria que ser o 5. Ah, então aí como é que eu faço? 3 e 5, aqui é 4. Beleza até aqui? Depois não tem outra opção. Aí o aluno mais apressado vai lá e fala 6 casos. Né? São 6 casos. Não, não são 6. Ué, pessoa, não entendi então por quê?
É porque eu podia continuar. E aí, se a gente continuasse, você ia acabar visualizando algumas coisas. Olha só, quando eu pego 3, você me falou que tem que ser 3, 4 e 5, porque a gente pensou nos crescentes. Mas eu vou te mostrar sem você ter que fazer tudo, tá? Aqui quando é 3, aqui podia ser 1. E aqui no meio daria 2. Só que esse caso é o mesmo desse, só que alterando a ordem, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses casos aqui e vou multiplicar por 2. Por que por 2? É quando eu troco o primeiro e o último algarismos de lugar. A média continua dando a mesma. Eram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ao todo viram 12 casos, que está aí na nossa letra A. Letra A. Vamos agora para a questão de número 49. Questão 49 traz assim. Camila vai escolher uma senha para sua primeira conta bancária. A senha será de 6 campos, 6 dígitos. Os 2 primeiros campos têm que ser símbolos iguais ou distintos, tanto faz, do conjunto, hashtag sustenido. Então, você só tem 2 aí, o Ezinho e o hashtagzinho, né? Os 2 campos seguintes devem ser elementos do conjunto, Azinho, Bezinho, Azão ou Bezão. Iguais ou distintos? Note que Azinho com Azão constitui uma senha diferente de Azão, Azão. Então, maiúsculo e minúsculo. Os 2 últimos campos devem ser dos elementos do conjunto, 0, 2 ou 4, iguais ou distintos. Sendo assim, o maior número de senhas diferentes que Camila poderá escolher é igual a... Bora! Ó, em outras palavras, está falando que pode repetir. Então, ó, os 2 primeiros campos, terceiro e quarto, quinto e sexto. Os 2 primeiros, você tem para cada campo 2 opções, o hashtag sustenido. Então, 2 opções e 2 opções. Os 2 campos seguintes devem ser elementos iguais ou distintos do conjunto Azinho, Bezinho, Azão, Bezão. Você tem 4 opções para essa e 4 para essa, porque pode ser Azinho, Azinho, pode ser Azão, Azão, ou pode ser Azão, Azinho, né? Agora, os 2 últimos campos devem ser elementos do conjunto 0, 2, 4. Pode ser, por exemplo, 0 e 2, 0 e 4, 0, 0. Então você tem 3 opções aqui, 0, 2 ou 4, e aqui 3. Multiplica. Pessoal, isso dá 4 vezes 16 vezes 9. Isso é 64 vezes 9. Se você fizesse vezes 10, daria 640. 640, você tira 64, vai dar 500, tirou 60, 640 menos 60, 580, 576, que está aí na nossa letra C. Letra C. Vamos para a questão 50. Utilizando os algarismos de 1 a 9, foram escritos números ímpares de 3 algarismos distintos, de forma que nenhum deles termine com 1. A quantidade desses números é. Então, embora seja ímpar, não pode terminar com 1. 3 casinhas. Ímpar, ou vai terminar com 3, 5, 7 ou 9. Tenho 4 opções aqui, ó. 4. Ah, pessoal, e agora? 3 algarismos distintos. Pessoal, você só pode usar algarismos de 1 a 9. Eu já usei um desses aqui, ó. Eu tinha 9 opções. Usei um deles aqui. Se eu usei um deles aqui, eu não posso usar aqui mais. Então eu passo a ter 8 opções. Eu passo a ter 8 opções. Certo? Quais seriam? Por exemplo, se eu usei o 3, eu vou poder usar o 1, o 2, o 4, o 5, 6, 7, 8, o 9. Agora eu já usei 2 dos 9. Então aqui sobram 7. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 4, 224. 224 tá na letra A. Letra A aí pra gente. 51. Quantos são os números inteiros positivos com os 3 dígitos, nos quais aparecem apenas os algarismos 1, 3 e 5, repetidos ou não? Então pode repetir. Que são divisíveis por 5. Pessoal, números de 3 dígitos pode repetir, só pode usar os algarismos 1, 3 e 5. Mas eles têm que ser divisíveis por 5. Se tem que ser divisível por 5, não tem outra opção. Tem que terminar em 5. Porque se terminar em 1, não é divisível por 5. Se terminar em 3, não é divisível por 5. Uma opção.
Então eu tenho 3 opções aqui, ó. Pode ser 1, 3 ou 5. E aqui, 1, 3 ou 5. Então são 9 números. Resposta letra C. Letra C. Vamos lá, questão de número 52. A senha de acesso à conta corrente de um banco deve ser composta por 4 algarismos distintos. Ó, 1, 2, 3, 4. Escolhidos entre os algarismos. O que tem disponível pra gente? Ó, 1, 3, 3. Vou fazer aqui maior. Vou colocar aqui as opções. Ó, 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Nesse caso, a quantidade de senhas que tem como último dígito um algarismo par. Pessoal, primeiro, tem que ser distinto. Agora ele falou que o último dígito tem que ser par. Se tem que ser par, quem pode entrar ali? Olha o que você tinha disponível. 1, 3. Olha, eu ia pular o 4, ó. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 5, 7, 8 e 9. Então aqui só pode entrar o 4 ou 8. 2 opções. Como ele falou que os algarismos têm que ser distintos, eu não posso repetir. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu já usei um aqui, sobram 6. Se eu já usei outro, 5. Se eu já usei outro, 4. Multiplicando fica 30 vezes 8, 240 senhas, que está na nossa letra B de bola. Questão 53. No rancho de uma unidade militar, há opções de 3 pratos de proteína, frango, bife e ovo, 3 pratos de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão, e 2 pratos de sobremesa, doce de leite e gelatina. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Dessa forma, podem se montar quantos tipos de refeições distintas? Então vamos lá, ó. Você tem que pegar uma proteína, um acompanhamento e uma sobremesa. Quantas opções eu tenho disponíveis de proteína? 3. Quantas opções a gente tem disponíveis de acompanhamento? 3. Quantas opções a gente tem de sobremesa? 2. Multiplicando, porque você vai pegar uma proteína e um acompanhamento e uma sobremesa. 18 e 18 tá na letra E. Letra E. Vamos lá, questão 54. Márcia tem 3 canetas. Ó, vamos abrir aqui porque ele tá falando a cor das canetas. Isso deve ser importante, tá? Porque senão ele falaria só 3 canetas, ó. Uma azul, uma amarela, uma vermelha. Depois, 3 lápis. Também falou as cores, ó. Amarelo, laranja e verde. 5 giz de cera. Giz azul, laranja, roxo, marrom e cinza. Ela quer escolher uma caneta, um lápis e um giz de cera, de modo que nenhuma cor se repita. Pronto, falei que era importante as cores, é por isso. Um número de diferentes maneiras dela fazer essa escolha. Questão mais delicadinha, tá? Bem mais delicadinha, porque a gente vai ter que pensar o que acontece. Bom, pessoal, tem algumas maneiras da gente pensar nesse proceder. Seria meio que montando aqui nas possibilidades, né, na organização, dá para fazer. Mas eu vou aproveitar para apresentar um negócio para vocês que é bem importante, principalmente em probabilidade, que é o chamado diagrama de árvore. Como assim? Quando você começa com a caneta, ela na teoria pode ser azul, pode ser amarela, ou pode ser verde. Vermelha, perdão, vermelha. Se ele não quer repetir a cor, eu não posso ter lápis azul aqui nessa primeira situação. Mas não tem azul mesmo. Então pode ser amarelo, laranja, verde. Vou colocar assim, VD de verde, tá? Agora, olha isso, aqui que eu quero que você entenda. Se ele é azul, aqui é amarelo, eu não posso usar o azul de novo no giz. Então eu vou ter 4 opções aqui para o giz. Então ao todo vão ser 4 possibilidades. Seria azul, amarelo, laranja, azul, amarelo, roxo, azul, amarelo, marrom. Então ali as 4 possibilidades. Agora olha só.
Azul é o primeiro, laranja é o segundo, ó. Se o primeiro é azul, o segundo é laranja, nenhuma dessas pode ser usada. Então vou ter 3 possibilidades. Se o primeiro é azul, o segundo é verde, eu não posso usar o azul de novo. 4 possibilidades. Vamos ver agora? Se o primeiro for amarelo, o segundo ou é laranja ou é verde. Porque o amarelo eu não posso repetir. Se o primeiro é amarelo, o segundo é laranja, o último não pode ser laranja. Vou ter qualquer uma das 4 opções. Se o primeiro é amarelo, o segundo é verde, aí eu posso usar o laranja de novo. Vou ter 5 opções. Se o primeiro é vermelho, eu posso ter o segundo amarelo, laranja ou verde. Não tem problema nenhum. Se o primeiro é vermelho e o segundo é amarelo, pode ser qualquer um dos 5. Só que olha agora, se o primeiro é amarelo e o segundo é laranja, eu não posso usar o laranja, eu vou ter 4 opções. E aqui, vermelho com verde, eu vou ter as 5 opções. Como acontece uma coisa ou outra, eu vou somando, ó. Vamos somar tudo. 4, 7, 11, 15, 20, 25, 34. 34 tá na nossa letra A. Letra A. Então, terminamos a resolução da nossa primeira lista de princípio fundamental da contagem, tá bom?